Circulou nas redes sociais um vídeo de um orador proferindo uma série de ataques à atual gestão econômica. Com tom inflamado e números soltos, o discurso tentou emplacar a narrativa de que o país estaria afundando sob o peso de juros altos, aumento de impostos, déficits fiscais e estatais deficitárias, comparando com um suposto paraíso do governo anterior. Vamos rebater este papo furado com veemência, ponto por ponto, trazendo os fatos, a lógica contábil e a história para o centro do debate. Ponto 1. O discurso pergunta: como é que pode estar bem um país que tem a maior taxa de juro do mundo e culpa o piloto do governo? A taxa Selic no Brasil é, de fato, uma das maiores do mundo em termos reais, atualmente em 15% ao ano, com juro real próximo a 10,7%. No entanto, culpar os gastos do atual governo por isso é um erro histórico e conceitual profundo. A origem estrutural dos juros altos no Brasil não é um fenômeno de 2023 ou 2024. Trata-se de uma herança consolidada desde o Plano Real, que institucionalizou um modelo que beneficia a chamada coalizão financeiro-rentista. E aqui está o detalhe que o discurso convenientemente omite. O Banco Central do Brasil tem autonomia legal desde novembro de 2021, aprovada no próprio governo anterior. A Selic é definida pelo Copom, não pelo presidente da República. Atribuir os juros altos ao piloto do governo atual é, no mínimo, desonestidade intelectual. Ponto 2. O discurso afirma que o governo aumentou os impostos quase 30 vezes. 30 vezes. Que número impressionante, não é? Só que a narrativa omite o contexto fundamental. Muitas dessas 30 medidas foram, na verdade, o retorno à normalidade tributária após medidas eleitoreiras do governo anterior. Em 2022, às vésperas da eleição, o governo zerou impostos federais sobre combustíveis e cortou o IPI de forma artificial para gerar uma sensação passageira de alívio econômico. A reoneração desses itens não foi a criação de novos impostos, foi a recomposição da base fiscal do Estado. Além disso, medidas como a taxação de fundos exclusivos de super-ricos e offshores corrigem distorções históricas, fazendo com que o capital financeiro, que antes pagava pouco ou nada, passe a contribuir como qualquer trabalhador. Ponto 3. O discurso celebra o superávit de mais de 50 bilhões de reais no último ano do governo anterior. O governo central, de fato, registrou um superávit primário de 54,1 bilhões em 2022. Mas a qualidade e a origem desse superávit revelam uma gestão baseada em receitas extraordinárias e calotes, não em responsabilidade fiscal sustentável. Primeiro, o boom no preço do petróleo causado pela guerra na Ucrânia gerou uma arrecadação recorde de royalties e dividendos de estatais, fator externo, alheio à gestão do governo. Segundo, o governo aprovou a chamada PEC dos precatórios, limitando o pagamento de dívidas judiciais e empurrando dezenas de bilhões de reais para o futuro. É como um empresário que apresenta lucro num ano porque simplesmente se recusou a pagar os fornecedores. No ano seguinte, o novo gestor paga as dívidas acumuladas e é acusado de gastar demais. Isso é exatamente o que aconteceu. Ponto 4. O discurso diz que o governo fecha todo ano com déficit, gastando mais do que arrecada. O déficit primário de 230 bilhões em 2023 foi fortemente impactado pelo pagamento de 92 bilhões em precatórios atrasados, o calote de 2022. Em 2024, o déficit caiu 81,7%, chegando a 43 bilhões, apenas 0,36% do PIB. Se excluirmos despesas extraordinárias, como a reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes históricas, o déficit foi de apenas 11 bilhões, dentro da meta estabelecida. Fechar todo o ano com déficit? Os dados dizem o contrário. Ponto 5. O discurso afirma que os Correios davam lucro no governo anterior e agora acumulam 15 bilhões de prejuízo. Comecemos pelo número. O prejuízo dos Correios em 2025 foi de 8,5 bilhões, não 15. Já de início, o discurso mente nos fatos básicos.
Mas mais importante é entender como a empresa deu lucro no passado. Os lucros bilionários foram alcançados em grande parte à custa de demissão voluntária em massa, sucateamento da infraestrutura e falta de investimentos em modernização. A empresa foi espremida para apresentar balanços positivos visando uma futura privatização. E aqui está o dado que o discurso jamais mencionaria. Do prejuízo de 8,5 bilhões em 2025, 6,4 bilhões, mais de 75% advém do provisionamento de processos judiciais trabalhistas. São empregados cobrando na justiça o que lhes foi negado durante os anos de lucro artificial. E há mais um detalhe revelador. Em 2022, o último ano do governo anterior, os Correios já registravam prejuízo de 767 milhões de reais, verificado pela Reuters. A retórica inflamada do vídeo esconde uma realidade inconveniente para seus autores. A economia brasileira não cabe num vídeo de 60 segundos. Os juros altos são um problema estrutural mantido por um banco central autônomo, não uma criação do governo atual. Os 30 impostos são, em sua maioria, a correção de isenções eleitoreiras e a taxação inédita dos super-ricos. O superávit de 2022 foi uma peça de ficção contábil baseada em calotes e petróleo caro. O déficit atual está em trajetória de forte queda. E a crise dos Correios é a fatura cobrada pelo sucateamento dos anos anteriores. Ao invés de aplaudir discursos fáceis que protegem o capital offshore e os rentistas, devemos exigir que o Banco Central cumpra seu dever fiduciário com o povo brasileiro e que os políticos, de todos os lados, respeitem os fatos. Sala do LED. Trip econômico.